Aí eu vou Vou só te dar um sinal, apresentar. né? Assim. É, Esse foi o sinal? sim. Então, bom dia, pessoal. É, esse é o último colóquio da física do quadrimestre suplementar na UFABC. E quem vai apresentar para a gente é o professor Valery Chesnovic. É, aí, falando um pouco dele, ele fez o mestrado na Universidade do Estado de Belarus, fez o doutorado no BI Stepanov Instituto de Física, também em Belarus. Fez 3 pós-doutorados, um na Universidade de Cape Town, na África do Sul, na, na Unesp, aqui no Brasil, e na Austrian National University, na Austrália. Australian National University. Atualmente é professor na UFABC. Eu agradeço muito ter aceito o convite. E aí, a palavra é com você. Obrigado, Breno, pela apresentação. Ah, o assunto de colóquio de hoje será um dos temas de pesquisa a minha e meus colegas recente, quer dizer, últimos 6 anos. E o assunto dessa pesquisa é: será que é possível que um sistema quântico experimental, considerando o ruído que ela tem, pode ser simulada eficientemente, classicamente, quer dizer, um computador digital? Não, a coisa parece muito simples. Talvez a gente adivinhe que não, mas a resposta, como a gente vai ver, não é tão simples. Tudo bem. Então, o sistema quântico que eu vou considerar, sua única, se chama boson sampling. Certo? Eu vou explicar o que é boson sampling. E todo o contexto relacionado a esse assunto de complexidade computacional, por que isso é importante, o que isso tem a ver com boson sampling, de onde ele surgiu. E eu vou mencionar o recente experimento do Google, que talvez todo mundo sabe. E depois vou apresentar nossos resultados. Nossos resultados têm 2 sentidos. Um sentido é nós tentamos realmente simular classicamente boson sampling experimental, quer dizer, incluído o ruído que ele tem, e o ruído experimental. Se considerar ruído experimental, será que ele pode ser simulado em um computador digital eficientemente? E um resultado último que eu apresentar, o sentido contrário. Eu vou mostrar que, na verdade, mesmo que você pode simular um sistema quântico com ruído, né, oficialmente num computador digital, ainda tem como distinguir os dois, certo? Distinguir os resultados dessas simulações. Só pegando os resultados, não considerando o hardware. Ok, o que é esse boson sampling? Boson sampling é um sistema muito simples. Tão simples que a gente talvez não poderia adivinhar que ela tenha uma complexidade embutida nela. Então, o sistema é o seguinte: você pega os bósons idênticos, partículas bosônicas, por exemplo, os fótons, são fótons indistingíveis, e permite que eles interferem num tipo de interferômetro especial, por exemplo, como no caso dos fótons. E você detecta esses fótons na saída, usando detectores de fótons, certo? Numa configuração. Então, aqui, eles sempre entram, por exemplo, aqui, desse interferômetro de 6 entradas, 6 saídas, os 4 fótons entram somente de 1 a 4. Cada vez ele entra somente nessas entradas, e você detecta a configuração na saída, certo? Você registra essa configuração e registra quantas vezes você tem essa configuração. E daí, no princípio, se você continua esse experimento, repita ele muitas vezes, você vai conseguir aproximar a probabilidade de cada configuração na saída. Então, em princípio, isso é possível. Só que quando o número dos fótons escala, quer dizer, você tem dezenas de fótons e o interferômetro é grande, proporcionalmente ao número dos fótons, por exemplo, né? Acontece que o número das
configurações, aumenta exponencialmente o número dos fótons. Então, você vai precisar executar esse experimento em número elevado para aproximar as probabilidades. Isso já mostra que tem uma coisa aqui que não é tão simples como parece. Então, essa ideia não é somente teorética. Desde 2011 que ela apareceu, eu vou falar aqui um pouco mais tarde, e até 2019, a gente conseguiu somente elevar o número dos fótons até 20. O número máximo, que experimento que foi feito, esse experimento aqui. Tem aqui imagem ilustrativa do aparelho que esse experimento foi feito. Então, esse experimento foi feito na China, na província Hefei, uma cidade. Esse experimento consiste, aqui uma breve descrição, tem uma fonte de fótons únicos, um quantum dot, eu acho. Né? Esse quantum dot é operado assim que ele gera um trem de fótons únicos, 20 fótons no caso deles. Esses 20 fótons separados no espaço, mas eles têm a mesma frequência, o mesmo perfil espectral, então, desse ponto de vista, são indistingíveis. O que distingue eles é o tempo. Depois, eles são transferidos no 20 fótons separados no espaço. Quer dizer, eles entram ao mesmo tempo nesse interferômetro aqui, certo? Essas entradas, essas 60 entradas. Certo? Aqui 60 por 60. Não, eles têm 20 entradas, mas o interferômetro tem mais entradas, que não são mostradas aqui. Então, a ideia era separar os fótons únicos no espaço e conseguir fazer esse experimento. Aqui tem detectores. Esse é basicamente isso. Interferômetro é um tipo de escrito por laser na uma substância. Certo? Não é essa caixa aqui. Tudo bem? Então, quanto ao número de saídas desse simples experimento, número de configurações na saída, isso é fácil de estimar, porque nós tratamos de bósons. Então, o número das configurações dado por esse binomial aqui, que é esse número aqui, é aproximadamente 10 na ordem 14. Então, imagina, você tem 10 na ordem 14 configurações possíveis, e cada uma tem mais ou menos a mesma probabilidade. E varia, mas não tanto. Quer dizer, não tem probabilidades muito baixas e muito grandes. Tá? Não aperta 1 e não aperta 0. Então, cada uma tem na ordem 10 menos 14. Então, você precisa... quantos vezes você precisa executar esse experimento para aproximar cada probabilidade? Claramente, isso é impossível nesse tipo de experimento, certo? Então, nesse experimento, o que você tem na saída é somente as amostras e o número de cada amostra apareceu na saída, certo? E por que isso é importante? Vamos ver o que acontece primeiro nesse experimento, do ponto de vista de física. Então, nós temos dois casos aqui, caso A e caso B. Então, no caso A, nós tratamos de fótons aqui, com 4 fótons de novo, e por simplicidade tem 4 entradas, 4 saídas. E vamos considerar somente uma configuração quando cada fóton é detectado na sua própria saída. Então, se as fótons são indistingíveis, quer dizer, eles têm mesmo perfil espectral, aqui demonstrado por estado A aqui. Então, o estado interno deles é mesmo. Então, eles são distingíveis aqui somente por entrada. Então, você sabe, esse fóton entrou aqui. Claramente, não é mesmo que esse que entrou aqui. Mas quando eles interferem, porque eles são indistingíveis, vocês não têm mais como distinguir qual fóton saiu onde. E por isso, a probabilidade dessa configuração, todos os detectores da detecção de um fóton, certo? Essa probabilidade aqui, é soma de várias configurações possíveis na saída. Então, a configuração que eles vão direta. Essa linha traçada que conecta a entrada e saída quer dizer, caminho do fóton através do interferômetro. Então, primeiro saiu aqui, segundo aqui, terceiro aqui, 4 aqui, certo? Uma possibilidade. Mas tem outra possibilidade, essa. Tem mais uma possibilidade que você troca esses... quer dizer, você faz aqui mostrado 4 ciclos. Mas, na verdade, por 4 objetos, você tem 24 permutações possíveis. Então, aqui soma de 24 possibilidades, já por 4 fótons. Você soma amplitudes desses cada configuração, certo? Pega um módulo quadrado, isso aí é sua probabilidade. No caso das fótons distingíveis, nesse caso, os estados deles são diferentes.
são ortogonais, tá? Isso que é a ideia de mostrar essas letras diferentes, ou cores diferentes, né? Por exemplo, tem várias frequências diferentes. Você tem como saber, em princípio, qual fóton saiu onde. Então, você não pode mais dizer que esses dois saídas são indistingíveis. Você pode distinguir eles detectando a frequência do fóton. Se você não faz isso, você não se interessa qual fóton saiu onde, quer dizer, qual cor da fóton detectado aqui. Mesmo assim, você soma somente probabilidades de cada configuração, e não é amplitudes como é aqui. Essa é a grande diferença entre dois casos aqui. Então, esse caso corresponde também a partículas clássicas. Por exemplo, o jogo de pinball. Imagina esse jogo de pinball, você tem 4 bolas diferentes, cor diferente, você joga eles simultaneamente na sua máquina e eles saem aqui. Se você faz depois o foto preto e branco, você não interessa de cor. Então, a probabilidade vai ser soma desses tipos de termos aqui. A mesma coisa. Então, os fótons em estados ortogonais são completamente distingíveis e se comportam como partículas clássicas, por exemplo, partículas no jogo de pinball. Fótons indistingíveis se comportam de jeito muito diferente. Você vai adicionar amplitudes, após pegar o módulo quadrado para calcular a probabilidade. Então, mas nós esquecemos também, entre partículas idênticas, tem também férmions, que também comportam do mesmo jeito como os fótons. A única diferença é quando você permuta dois férmions, você adiciona um sinal à amplitude, né? Porque a função deve ser antissimétrica. E para os bósons ela é simétrica. Então, aqui vai ter sinal menos nessa amplitude, nessa mais, nessa menos, nessa mais de novo, nessa menos. E por quê? Porque esses são ciclos de diferentes ordens. O sinal do ciclo é a ordem dele é menos 1. Então, ciclo de 2 fótons, de 3 fótons, de 4. E tem ainda mais 20 permutações que estão lá, produtos dos ciclos e outros ciclos. Certo? Então, na saída, nós temos probabilidades. Então, nos 3 casos que nós consideramos, então, os férmions indistingíveis, bósons indistingíveis e partículas clássicas, ou bósons distingíveis a férmions distingíveis. Tá? Nesse caso, eles comportam férmions distingíveis, vão se comportar do mesmo jeito que partículas clássicas. Para essa saída ou para qualquer outra, porque se eles são distingíveis, 2 férmions podem permanecer na mesma saída. Certo? Para os bósons e partículas clássicas, nós temos um objeto que dá probabilidade, essa soma, permutações, desculpa, esse é 2 aqui. Nós temos a soma das amplitudes para bósons indistingíveis. E para bósons distingíveis, fótons, por exemplo, nós temos soma de módulos quadrados da cada amplitude, para cada bóson individualmente. Isso também mostra que esses bósons aqui podem ser mandados um por um nesse interferômetro. Quer dizer, no jogo de pinball, você pode mandar bolas uma por uma. Essas bolas não se interagem, quer dizer, eles passam uma outra como se não fosse uma no caminho, outra no caminho, certo? E para os férmions, nós temos a mesma soma de amplitudes como para os bósons, só que aqui tem sinal. E a gente sabe que esse é determinante da matriz U. Essa matriz U é a matriz do interferômetro, é a matriz unitária. E nesse caso, esse objeto também tem nome, é chamado permanente. A diferença é o sinal, certo? A expansão do determinante tem sinal, lembra a regra de expansão, aqui no permanente não tem sinal, única diferença. E para as partículas clássicas, nós também temos permanente, só que a matriz é o módulo quadrado de elementos da matriz unitária. Então, essa matriz tem, por exemplo, soma das colunas e fileiras a 1, igual a 1. E essa matriz também se chama matriz dupla estocástica, ou matriz que aparece no processo markoviano, processo aleatório. Então, você já tem uma ideia que acontece aqui, um processo aleatório, partículas clássicas. Então, o permanente matricial e também tem apresentação geométrica. Quer dizer, tem um problema que não tem nada a ver com matrizes, é problema de grafos. Bipartido grafo é grafo separado em 2 partes iguais, número dos vértices iguais em 2 partes, e tem caminhos que ligam os vértices, certo? Umas são ligadas, outras não, por exemplo, esse não ligado a esse aqui. E você precisa fazer o seguinte, calcular e quantas vezes você pode ligar os todos da entrada, vamos dizer, esses da esquerda a entrada, esses da direita a saída. Em quantas vezes você consegue ligar eles. E nesse caso, e como é que calcular isso? Você pode formar uma matriz de 4 por 4, 4 é o número dos vértices aqui e aqui, e você coloca 0 ou 1
no elemento da matriz. Quando você tem 1, isso significa que entrada 2 tem ligação à saída 1. Você coloca 1 aqui. Ou a entrada 1 não tem ligação à saída 1. Coloca 0. Então, permanente dessa matriz, nada mais do que o número das separações desse grafo, esses, quer dizer, o que se chama matching. Você vai ligar cada entrada a uma saída. Quantas vezes você consegue fazer isso? E dado por esse número aqui, nesse caso 2. Então, você pode já adivinhar que o que tem relação com grafos não é tão simples para calcular. Exatamente isso que acontece. Tem complexidade completamente diferente em cálculo determinante e permanente. Então, imagina uma matriz já complexa, no caso geral, e você precisa calcular 2 objetos algebraicos. Um é determinante dela, sequência. Outra é permanente, a diferença é o sinal somente. Para determinante, existe um método de eliminação gaussiana. Quer dizer, você transforma a sua matriz arbitrária em matriz triangular, certo? Eliminando elementos debaixo da diagonal, por exemplo. Processo gaussiano. Isso corresponde, na verdade, a uma simetria embutida do determinante. Simetria é o seguinte: se eu multiplicar a matriz por uma matriz V que tem inversa, o determinante dessa matriz transformada é o mesmo que a original, certo? Então tem, quer dizer, n quadrado, complexos parâmetros aqui, que você pode variar para calcular o determinante. Isso tem ligação à existência da eliminação gaussiana. E o fato que determinante é fácil calcular. Na verdade, se tem matriz n por n, isso, se não me engano, na ordem n na ordem 3, operações, floating point operations, se chama no computador, que você precisa executar para calcular determinante na matriz cálculo arbitrária. No caso do permanente, isso não é tão fácil. O algoritmo mais rápido conhecido desde 1963, não mudou, mais quanto 60 anos, né? Quase chegando a 57 anos desde já. O algoritmo mais rápido é esse. O número das operações é exponencial em n. N é o tamanho da matriz. 2 na ordem n. Então, imagina isso aqui, se não fala nada para você. É estimativa no computador de tipo laptop do Apple, por exemplo, recente, né? Se você tem matriz 50 por 50, vai 200 anos. Isso é estimativa, quer dizer, é fácil fazer, só pegar isso e calcular quanto o tempo leva a calculação de permanente de matriz, por exemplo, 10 por 10, 20 por 20. Esse é logarítmica, escala logarítmica reta linear. Então, continua ela e vai chegar a 200 anos facilmente. Tudo bem, mas isso não é somente que existe um algoritmo e talvez a gente não sabe outro algoritmo. Existe, por causa dessa ligação com grafos, existe uma complexidade profunda embutida na permanente matricial. Existe um resultado, imagina que esse resultado vem depois desse aqui. 1969, o Leslie Valiant, ele mostrou que, na verdade, tem uma classe de complexidade inteiro ligado à calculação de permanente. Então, a pequena diferença do sinal implica grande diferença na complexidade aqui. Isso implica que o comportamento da bosões e fermions são muito diferentes do ponto de vista de complexidade computacional. Chegando a partículas clássicas, porque nas partículas clássicas nós também temos, lembramos, temos permanente da matriz que tem elementos positivos. Tá? Existe um algoritmo, esse algoritmo é recente, 2004, de Jerome Sinclair Vigoda. Eles demonstraram que, na verdade, calcular ainda permanece nesse estimativa. Né? Mas aproximar qualquer erro leva o número das calculações polinomial em tamanho, quer dizer, em n, em erro, quer dizer, erro na ordem tal e n na ordem tal. Esse n na ordem, se não me engano, 4. Então, não é muito diferente do cálculo da determinante. Mas cálculo determinante, supostamente, você fazer sem erro nenhum. Aqui, você precisa admitir um erro. Esse algoritmo quer dizer, ele é probabilístico. Tem também probabilidade de ele falha, certo? Então, a conclusão disso tudo, que o fermions,
o sistema quântico de fermions é muito fácil simular classicamente. Partículas clássicas é fácil simular, você usa partículas clássicas. Todas as simulações são consideradas, o etalão das simulações é um sistema clássico. Então, se já é clássico, é fácil. Mas não é fácil somente simular o experimento com partículas clássicas, quer dizer, generar amostras, mas também calcular probabilidades. Você pode aproximar usando esse algoritmo. E os bósons permanecem ainda não fácil. E isso levou dois cientistas de complexidade computacional da MIT, em 2011, a formular o problema de boson sampling, aquilo que a gente considerou aqui para cima. Essa ideia é muito simples. A ideia é o seguinte: demonstrar que existe realmente essa complexidade no sistema real, quer dizer, incluindo os erros experimentais. Quer dizer, aquela que a gente sabe relacionado a cálculo exato, certo? Cálculo exato de permanente é isso, mas o sistema quântica, ela não vai calcular permanente por a razão que eu falei. Você precisa executar número exponencial da amostra, você precisa aproximar as probabilidades. Isso é inviável no experimento com, por exemplo, 30 ou 50 ou fótons. Você consegue somente ter amostras. E essas amostras ainda têm ruído experimental. Será que a complexidade permanece lá? Então, em um artigo de 100 páginas, eles demonstraram, usando algumas conjecturas, eu não vou chegar lá, porque não entendo tudo dessa teoria de complexidade, mas o que eu entendo é o seguinte, que se você consegue fazer a mesma coisa, simular, gerar as mesmas amostras que o sistema bosônico faz, mesmo com um pequeno erro experimental, uma coisa improvável vai acontecer na teoria de complexidade, que se chama hierarquia polinomial de complexidade vai colapsar um nível tal. Então, existe uma hierarquia de complexidades de problemas de matemática, por exemplo. Essa hierarquia ela ainda permanece de anos 70, século passado. Ninguém conseguiu provar que alguns problemas considerados complexos desde já, ninguém conseguiu achar algoritmos rápidos para esses problemas complexos, quer dizer, considerados hard to simulate classically. E por isso esse é muito improvável. Então, muito improvável que existe um algoritmo clássico que vai simular o sistema bosônico, que se chama boson sampling, mesmo que tenha pequeno erro experimental. Então, praticamente o que isso significa? Significa o seguinte: supomos que você tem um sistema quântico, ela faz o que ela faz, ela gera amostras, você pressiona botão, naquele experimento da China, por exemplo, eles pressionam o botão e acontece, sai uma amostra, fazendo calculação nenhuma. E tem computador clássico, digital, que faz o mesmo, tenta gerar essas amostras. Para gerar essas amostras, provavelmente ele vai precisar calcular probabilidades, certo? Tem um algoritmo mais rápido do que isso, você vai calcular a probabilidade somente da amostra que você vai receber. Né? Esse é um algoritmo que não vou falar sobre ele, mas a complexidade dele, do gerar a amostra, é a mesma complexidade de calcular uma probabilidade nesse boson sampling. Então, mas isso é exponencial em número dos fótons, então vai divergir do que você tem no sistema quântico. O sistema quântico tem supostamente um limite de amostras que você pode obter antes de coerência vai matar tudo que tem no seu experimento. Então, essa linha aqui, supostamente é isso. E isso, supostamente, é o que você pode fazer no supercomputador de hoje, né? Esse limite. Então, será que existe essa região aqui, mesmo com sistemas com ruído experimental? Essa é a grande pergunta. Que esse regime se chama regime de quantum supremacy. E para o boson sampling acontece mais ou menos com 50 fótons. Imagina essa linha aqui. E a cartina maior disso tudo é o seguinte: antes de a gente vai conseguir construir computador quântico universal e fazer qualquer coisa, simular qualquer sistema quântico, qualquer sistema que existe na natureza, desse ponto de vista, né? Antes disso, você vai conseguir
fazer o seguinte, você conseguir atravessar a fronteira do que você pode calcular na computadores clássicos. Essa fronteira é aqui. Aqui no eixo X são erros no seu experimento, por exemplo. E aqui o tamanho do seu sistema. Aqui nesse caso, tudo medido em qubits, certo? Tem como associar qubits com bósons, interferindo no interferômetro espacial, mas não vou falar sobre isso, mas tem um jeito, certo? Então, é mais ou menos o mesmo número de qubits que o número dos bósons, certo? Então, você fica mais ou menos, por exemplo, você fica aqui, agora, né? Os sistemas quânticos de hoje são pequenos, mas erros também podem ser pequenos, certo? Porque quando você escala o sistema, supostamente o erro aumenta, certo? Você chega aqui. Mas se você aumenta aqui, ó, por exemplo, aqui, você aumenta, você vai cruzar essa fronteira, certo? De um jeito. E lá, já computadores clássicos não podem simular um sistema quântico. Isso que se chama quantum supremacy. Atravessar essa fronteira aqui, certo? Então, mais ou menos essa região, 2019, então, essa é a previsão 2018. Então, o Google, que eu vou mostrar daqui a pouco, supostamente atravessou essa fronteira. Eles, pelo menos, anunciaram isso. Certo? Então, 2019, de nada, Google anunciou, quer dizer, de nada, fazendo um segredo, que eles construíram um sistema, não bósons interferindo no interferômetro especial, mas um tipo de sistema de qubits. Eles têm 53 qubits, supostamente uns 4 deles eram com problemas, então somente 49, na verdade. Esse é o chip do Google, aqui 10 milímetros, são 30 por 30 milímetros. O que é que eles fazem? Eles aplicam um tipo de, o que se chama gate, quer dizer, interação com esses qubits, certo? Esses qubits são supercondutores, se não me engano, certo? E esse sistema, quer dizer, não vai fazer nada útil, ele não vai conseguir factorizar os números grandes, números primários, mas ela tem amostras. Essas amostras, o Google anunciou que vai levar 10 mil anos para simular um computador clássico, mesmo no supercomputador clássico. Esse foi o grande anúncio do Google, certo? Como eles fizeram isso, você pode ler nesses artigos. E, na verdade, um mês no máximo depois de Google anunciou isso, o IBM, que também tenta construir computadores quânticos, anunciou o seguinte, que o sistema de Google, certo? Esse é o chip de Google, eles conseguem simular, na verdade, não 10 mil anos, mas algumas horas. E, na verdade, o Google tem erros no seu chip, tem erros dos gates que eles já vão aplicar. E a fidelidade na saída, fidelidade total, 0,2. Então, a fidelidade 1 significa que erros não tem no seu sistema. O sistema provavelmente, quer dizer, em estado puro quântico, faz o que você quer que ela faça. Quer dizer, não tem erro nenhum. 0,2 é bastante grande erro no sistema. Então, o IBM anunciou que eles conseguem simular a mesma sistema quântica com fidelidade muito maior do que Google e muito menos tempo do que Google anunciou. Então, o espaço de Hilbert desse sistema é 10 na ordem de 16, certo? Então, 2 na ordem de 53, né? Nesse caso, não é fácil, certo? Mas mesmo olhando nesses dois dispositivos aqui, certo? Comparando aqui 30 por 30 milímetros, aqui um espaço preenchido de supercomputadores, você vai perceber que uma coisa estranha acontece, certo? É uma coisa que isso não é uma brincadeira. Esse sistema não é uma brincadeira, que leva esse sistema de supercomputadores para simular algumas horas, certo? Então, você deve levar isso a sério. Tudo bem, mas isso tudo era o Cortina, quer dizer, sem nenhum escéptico no jogo. Então, eu vou chamar a atenção que existe, nem todo mundo concorda que isso tudo, toda essa Cortina aqui, escrita aqui, vai acontecer. Na verdade, existe gente que duvida que isso é possível. E o escéptico inteligente, por exemplo, o Gil Calai, um artigo dele de 2019, se conseguir achar, precisando. O que ele argumenta contra, por exemplo, a quantum supremacy? Computação clássica,
por exemplo, a computação que você faz no computador digital, ela é baseada em sistemas que têm entropia elevada, certo? Aqui é entropia, aqui nossa computação clássica. Por exemplo, o que a computação clássica usa? Ela usa bits, 0 e 1. Então, 0 pode ser estado fundamental, certo? Então, o elétron é um pote fundamental, certo? E um conjunto de estados elevados, qualquer um deles, estado 1. Então, é por isso que a entropia será elevada. E cada um desses estados é mais ou menos estável. Quer dizer, estado fundamental é estável. Estado excitado, porque você pega, não é um estado, mas todo o conjunto de estados elevados, né? Qualquer desses estados, esse é o bit 1, certo? Então, esse sistema estável contra ruído. Se você diminui a entropia, você vai chegar nessa cartina que eu mostrei, eventualmente supremacia quântica, ou quantum supremacy em inglês, né? Mas nessa região intermediária que nós estamos agora, certo? E o argumento é que, na verdade, aqui, como em qualquer sistema que tem entropia intermediária, mas sistema composto de muitos elementos, tem caos, certo? A caos significa sensibilidade nas condições iniciais. E condições iniciais, aqueles parâmetros que você deve controlar no seu sistema, parâmetros experimentais. Quando você, por exemplo, um conjunto de 50 fótons no interferômetro 60 por 60, mesmo deixando o interferômetro para fora, aquele extremamente robusto, tem aeroneu, mas os fótons, você precisa controlar o número dos parâmetros infinito. Porque cada fóton tem espectro. Esse espectro tem número infinito de parâmetros. Mesmo que discretizar o número dos fótons elevado, você tem muitos parâmetros a controlar. E essa sensibilidade nas condições iniciais da sua dinâmica significa que o resultado vai ser muito sensível ao ruído experimental. E essa toda a cartina de atingir supremacia quântica é simplesmente irrelevada, porque o caos vai matar tudo. E, na verdade, o que vai acontecer, por exemplo, com bósons e férmions, é que é um pequeno desenho de classes de complexidade, então o pi, isso é tudo que você pode fazer em computadores clássicos. NP, problemas difíceis de resolver em computadores digitais, aqueles que queriam no tempo exponencial, por exemplo, né? E até que tenham classes de complexidade ainda mais elevadas. E os boson sampling, se você faz boson sampling no sistema quântico, sem ruído nenhum, ele é mais ou menos aqui, né? Então, tudo que ele atravessa as classes de complexidade. E os férmions, eles ficam dentro da computação clássica, como eu falei, é fácil calcular determinante, permanente não. Mas como esse ruído, sensibilidade em condições iniciais, caos, né? O que vai acontecer? Que tudo vai ser aproximado classicamente. Esse é o ponto que vai ter. Os bósons vão ficar aqui, férmions aqui, certo? E nada não tem nenhuma diferença em complexidade computacional. Então, esse é o escepticismo do Gilles Calais contra a supremacia quântica, certo? Então, a pergunta então é, será que o ruído previne a supremacia quântica ou não? É aqui que entram nossos resultados. Então, eu vou primeiro listar as fontes de ruído e boson sampling. Então, primeiro, os fótons podem ser absorvidos antes de absorvidos pelos detectores, certo? No caminho, você perde fótons. Esse é um dos fontes de ruído muito fortes nos experimentos com fótons. Fótons, eles têm muitos parâmetros para controlar, quer dizer, eles têm espectro. Então, eles nunca são indistingíveis completamente. Tem diferenças. Esses fótons, na verdade, parcialmente distingíveis. Então, não é fótons idênticos, certo? Tem também ruído interferômetro. Então, o interferômetro pode se aquecer e um pouco mudar as condições de interferência dos fótons, certo? E detectores podem detectar fótons sem fótons, quer dizer, como que o detector funciona? Amplia um sinal, mas mesmo se não tem sinal, tem ruído, pode ter sinal falso, se chama dark counts. Então, esses quatro fontes de ruído são mais fortes, tem outros também. Por exemplo, você pode observar que fótons únicos ainda, o problema de geração de fótons únicos ainda não é resolvido. Fótons únicos gerados deterministicamente, reportados cada ano, mas não são determinísticos. E um dos fontes de ruído adicional aqui tem componentes de muitos fótons. Quer dizer,
tem campo eletromagnético, quantos fótons tem? Lá não é definido, na verdade. Pode ter componente com 2 ou 3 a mais fótons. Esse também é uma fonte de ruído. E não incluído aqui porque ele pode ser controlado de um jeito, tá? Esse tá 4 fontes mais fortes. Então, o que eu posso observar sobre esses dois, por exemplo, primeiros? Então, se um fóton transmitido com probabilidade P1, N fótons transmitidos com probabilidade P1 na ordem N. Então, o produto é que nós temos. Então, imagina a ordem de grandeza, esse já é pequeno, né? Esse é ainda menor. E P1 na ordem 50, você não pode imaginar a ordem de grandeza. Tudo bem. E se dois fótons são distingíveis e o overlap, esse aqui, o módulo do overlap, na verdade, o overlap enquadrado, esse aqui, N fótons. Não vai ter N quadrado na ordem de grandeza pares de overlaps. Não. Vai ter um overlap de N fótons, porque a amplitude envolve N fótons. Então, vai ser overlap de 2 fótons na ordem N sobre 2. Então, também, crescimento exponencial do erro experimental. Isso é grande problema para bosão sampling. Por exemplo, ainda as perdas dos fótons também dependem do seu interferômetro, como é que ele é feito. Por exemplo, o interferômetro planar, agora interferômetros são planares, exceto aquele experimento chinês, onde ele não é exatamente planar, em 3 dimensões, mas a maior parte é planar. Interferômetro planar, ele consiste em caminhos. Tá? Então, cruzamento de caminhos é aquele separação de feixe que faz interferência desses 2 fótons. E tem uma pequena fase, pode ser fase aqui, que também, para simular qualquer interferômetro, você precisa de somente 2 componentes. Uma fase e um separador de feixes. Então, a fase não é mostrada aqui, mas separadores de feixes são. Então, imagina que para fazer interferência de muitos fótons, você precisa colocar muitos separadores de feixes, porque cada um deve interferir com cada um, para essa complexidade se posicionar aqui na saída, certo? E acontece que o número das camadas deve ser proporcional. Cada camada envolve esses separadores de feixes, pares de fótons interferem. Mais ou menos M camadas, para o interferômetro M por M, quer dizer, M entradas, M saídas. Mas cada camada tem uma perda, transmissão tal, D camadas, tem transmissão tal na ordem D, certo? Em nosso caso, isso vai ser tal na ordem M, e M, pelo menos na ordem do número dos fótons. Então, tem crescimento exponencial das perdas no interferômetro planar. Então, nós fizemos, isso é maior ideia do nosso artigo, que foi publicado na revista Quantum em 2019, se não me engano. Então, aqui foi feito em colaboração com Bruxelas e Oxford. Então, Raul from Bruxelas e Gelman from Oxford. Então, o que nós fizemos? Primeiro, nós consideramos qualquer interferômetro e mostramos que se tem uma transmissão máxima possível, 1000, nesse interferômetro, nós dividimos, quer dizer, esse interferômetro por esse 1000 e qualquer outra transmissão, a máxima transmissão, que esse 1000 é menor do que 1, o máximo que resta agora é 1. Então, esse interferômetro qualquer, certo? Pode ser separado em 2 partes. Primeira parte, você perde fótons na entrada já, começa a transmissão máxima, quer dizer, as perdas, esse 1 menos 1000, probabilidade da perda, certo? E o resto interfere em interferômetro, quer dizer, reduzido. O que nos interessa somente é esse 1000 aqui, quer dizer, transmissão máxima, certo? Acontece que essa transmissão máxima é tal na ordem de número das camadas. Transparência anterior, que eu mostrei para você, certo? Crescimento exponencial, decamento exponencial dessa transmissão foi demonstrado anteriormente, certo? Então, esse é muito pequeno, para um interferômetro muito grande, certo? Então, o que nós fazemos? Nós aqui temos um fóton na entrada, em cada entrada aqui. Mas, devido à possibilidade de perda, mesmo na entrada desse fóton, por causa dessa transmissão máxima, né? Nós temos, na verdade, efetivamente, o estado na entrada misto, onde o fóton transmitido ou ele é absorvido já na entrada, não passa interferômetro. Esse estado, na verdade, pode ser aproximado por estado térmico. Esse estado térmico aqui, com 1000, servindo como parâmetro térmico. Quer dizer, um exponencial, que é menos energia, cabe menos energia dividido por KB no T. Não importa o que.
um parâmetro no estado térmico. Por quê? Não parece que é o mesmo, né? Tem soma infinita. Mas se você expandir esse estado, tem duas partes. Primeiro essa parte aqui, e depois correção nessa ordem. Então, imagina que isso é pequeno, então a diferença entre os estados é pequena. E o interferômetro qualquer, ele só pode aproximar os estados de saída, se estamos na entrada já é próximos. Isso é invariância a distância entre dois estados mixtos. Essa distância de estados mixtos, o que limita a diferença das probabilidades na saída, na verdade, certo? Então, nós mostramos o seguinte, essa diferença de probabilidade na saída é dada dessa forma. Então, a diferença das probabilidades de cada amostra, de cada configuração, e soma módulos disso, dividido por 2, ela é 1 quando e amostras completamente diferentes. Por exemplo, um dá probabilidade 1, quando o outro dá probabilidade 0, certo? Então, essa diferença é limitada por esse parâmetro epsilon, quando o μ é limitada por essa operação aqui, raiz quadrada do epsilon sobre n. Claramente, se você aumenta o número dos fótons, isso deve diminuir. Mas isso é fixo no experimento. Mas acontece que no experimento que nós mostramos, isso também exponencialmente diminui com o tamanho do interferômetro. Então, acontece que mesmo que o número das camadas proporcional ao logaritmo, o número dos fótons, no caso real, se deve ser proporcional ao número dos fótons, porque no experimento deve ter tantos modos quanto os fótons, pelo menos. Na verdade, deve ser muito mais, razões que eu vou explicar depois. Então, acontece que quando você escala bosão sampling, a partir da escala tal, ele já começa a ser simulado classicamente. Essa simulação é eficiente porque estados térmicos praticamente clássicos, certo? E é fácil de simular classicamente. Esse é um dos resultados nesse artigo. Outro resultado, nós mostramos também que quando um dos caminhos não é muito grande, também pode simular classicamente, só que não é tão fácil. Eu vou mostrar aqui. Tudo bem? Mas isso era tudo bem. Mas você pode perguntar no experimento, tem um tamanho finito do seu interferômetro, certo? Números fótons finito. Por exemplo, naquele experimento chinês era 20 e 60, certo? O que acontece lá? Você precisa aumentar para a situação clássica inicialmente ser eficiente? Não. Na verdade, acontece. Você pode simular classicamente a interferência interferômetro finito. Esse é um resultado que eu vou mostrar agora. Esse é o resultado do Gelber, Linema e colaboradores do Oxford, 2018. Artigo aqui, se alguém tem interesse em olhar. Então, e esse artigo considerou o seguinte: nós vamos considerar que nossos bósons, ou fótons, por exemplo, são distingíveis parcialmente. Quer dizer, o bóson K, o fóton K, ele tem estado psi-zero, por exemplo, o estado espectral dele, perfil espectral psi-zero, com probabilidade x. Ou ele fica um perfil espectral completamente ortogonal a esse, distingível a esse deterministicamente, com probabilidade 1 menos x. Então, esse estado é diferente para cada fóton. Então, cada fóton pode acontecer, cada fóton distingível a outro. Né? Ou pode acontecer que todos são indistingíveis. Só que a probabilidade disso, x na ordem n, né? Exponencialmente diminui com o número dos fótons. Então, qual a ideia deles de simular esse sistema? Eles usam outro sistema, onde tem número dos fótons menores, por exemplo, nesse caso, o bosão sampling com 6 fótons desses estados, eles usam somente metade, por exemplo, e o resto colocam partículas distingíveis, bósons distingíveis, que podem mandar depois, quer dizer, um por um, após a interferência acontecer. E aproximam, quer dizer, a probabilidade desse sistema, aproximam a probabilidade desse sistema. Bosão sampling com ruído experimental devido a fótons serem parcialmente distingíveis. E como que eles fizeram isso? Eles pegaram o interferômetro deve ser arbitrário, quer dizer, escolhido arbitrariamente em um grupo unitário. Então, usando isso, eles fizeram averagem sobre todos os possíveis interferômetros e mostraram que esse é o valor médio da diferença entre distribuições de probabilidade nas saídas desses dois aparelhos é pequena quando esse número que eles deixam interferir, esse número K capital, nesse caso 3, é maior do que um crítico. E esse número crítico depende somente do esse zero, que é fixo, por exemplo, 0,05% que se permite a diferença, e esse parâmetro que também é fixo,
Esse é o ruído seu, quer dizer, distintibilidade, a probabilidade de fótons serem indistinguíveis. Só que quando isso diminui, claramente isso aumenta, certo? E diminui isso, esse número. Então, fica mais fácil simular os fótons que quando eles mais distingíveis, quer dizer, menos probabilidade que eles sejam indistinguíveis. Então, de número exponencial de operações, floating point operations, né, que precisa para simular o bosão sampling sem ruído nenhum, nesse caso, a gente vai ter número polinomial, onde a ordem do exponente é aquele número k. Certo? Então, agora, a gente simula já experimento finito, até um zero tal. E esse zero, claramente, é limitado pelo esse número k que você deixa interferir. Tudo bem. Então, nós consideramos também o seguinte: o que acontece se você adiciona mais um ruído a ruído que já existe? Por exemplo, considera um interferômetro que tem perdas e os fótons que são distingíveis. E acontece o seguinte: esse artigo que nós temos aqui, já nossa colaboração, e nós mostramos que, na verdade, você consegue simular mais rápido o experimento. Adivinha que isso deve acontecer. Então, esse K crítico, ele tem esse parâmetro crítico aqui, que é o produto de dois ruídos. Um ruído é devido à distintibilidade, quer dizer, na verdade, é o contrário aqui. Esse X é a probabilidade que fótons sejam indistingíveis. Esse é μ, que o fóton passa interferômetro. Aqui tem raiz quadrada, por razões que a gente usa a média, a gente usa a variância para calcular esse valor esperado. Então, nós temos também simulações clássicas. Então, imagina que tem mais ruído, esse K vai ainda diminuir, quer dizer, o tamanho efetivo desse aparelho quântico com N fótons é número K, esse é aqui, certo? É menor, muito menor, você vai esperar que ele é muito menor do que o número desejado devido ao ruído no experimento. Então, parece que a situação é muito clara, né? Que você consegue simular qualquer sistema quântico, né? Até aproximar sistema quântico, certo? Então, a pergunta que surge, a pergunta é o seguinte: você pode aproximar sistema quântico como ruído, mas será que você pode simular ela? Quer dizer, esqueci a palavra em português, mas eu vou explicar o seguinte: daquele jeito que dados dois amostros de dois sistemas, clássica e quântica, para alguém, e esse alguém, será que ele pode distinguir qual amostra vem do qual sistema? Então, será que você consegue simular assim que não tem nenhum jeito, com o número das amostras que você conseguiu de ambos sistemas, esse número de amostras não deve ser exponencial, o número dos fótons, certo? Deve ser polinomial. Será que você não consegue distinguir sistema clássico e quântico? Acontece que essa mesma pergunta que foi formulada pelo Feynman, em 1981. A resposta era não, você precisa de simulação quântica de sistema quântico. Então, a pergunta natural que você deveria perguntar nessa simulação que eu mostrei, mesmo algoritmo que a gente usou para simular o bosão sampling com ruído, quer dizer, usar bosão sampling de tamanho menor e mandar partículas distingíveis para complementar o número dos fótons que tem aqui, certo? Será que esse erro tem limite de baixo? Acontece que sim. Acontece que sim. Tem limite do erro entre dois sistemas, entre distribuições de probabilidade no sistema quântico com ruído, o sistema clássico, sistema quântico menor com ruído, mais complemento clássico. Mas isso é muito menor do que o número dos fótons aqui. E acontece o seguinte, que existe uma testemunha da diferença entre dois. Essa testemunha é uma probabilidade que é fácil estimar com o número das amostras polinomial o número dos fótons. Quer dizer, essa probabilidade não é tão pequena. Essa probabilidade é o quê? A probabilidade de ter quer dizer, nenhum clique no número dos saídas, certo número dos saídas. Esse número dos saídas pode ser até que 1. Então, você olha na uma saída e estima a probabilidade que aqui não tem clique. E aqui nós consideramos os fótons parcialmente distingíveis, interferômetro tem perdas, ainda mais consideramos também os cliques dos detectores
sem fótons nenhum, quer dizer, random counts detected, certo? E acontece que existe limite de baixo, e esse limite de baixo, esse é o resultado de destaque, ele não depende da escala do seu sistema quântico. O que é escala aqui? Número dos fótons, tamanho do interferômetro, certo? Número dos fótons, m, tamanho do interferômetro. E esse limite de baixo, ele depende da escala somente como ração dos dois. Essa ração se chama densidade dos bósons, quer dizer, esse parâmetro você encontra na estatística quântica, falando de sistemas de partículas idênticas, né, na estatística quântica. Número dos densidade dos bósons. Somente esse parâmetro que entra nesse limite de baixo. Quer dizer, o erro de aproximação clássica desse sistema que é fácil simular classicamente, tem limite de baixo, esse limite de baixo não depende da escala. Então, esse resultado aqui, quando ele é submetido à revista Quantum, talvez vai ser publicado. Então, o que significa isso? Isso significa que, por exemplo, se aqui a probabilidade, né, essa probabilidade é pequena, certo? Aqui os valores. Mas, como é que ele não depende da escala, depende somente da densidade dos bósons, quando você aumenta o número dos fótons, você vai nessa direção, certo? Então, você vai chegar ao limite aqui assintótico. Essa linha preta é limite assintótico. Então, essas simulações numéricas mostram que realmente essa teoria funciona. Quer dizer, tem limite assintótico e o número dos fótons aumentando daqui de vermelho a verde, de 12 a 48, por exemplo. Você chega aqui, você aproximando o limite teorético. Isso significa que, mesmo que você consiga aproximar sistema quântico como ruído até um erro, esse erro não pode diminuir. Ele, na verdade, esse erro tem limite que não depende da escala, certo? Quer dizer, sistema quântico maior vai ter o mesmo erro. Então, com o número das amostras, o mesmo número de amostras, você consegue distinguir os dois, certo? Então, esses resultados que eu queria mostrar para vocês. Conclusões que a gente pode fazer são os seguintes. Então, primeiro nós discutimos o que se chama supremacia quântica. Quando o sistema quântico ideal tem complexidade além do alcance de computadores digitais. Isso é tratado na teoria de complexidade. Mas, sistemas reais têm ruído. Esse ruído é inevitável, tá? Ruído inevitável. Esse ruído inevitável pode levar a sistemas clássicos, aproximar sistemas quânticos, certo? Até um erro que você deseja. Só que acontece se você pergunta se possível simular sistema quântico, assim que você não consegue distinguir, quer dizer, a amostra que vem do sistema quântico, do sistema clássico, não. Essa pergunta é negativa, porque eu mostrei para vocês que mesmo aqueles métodos que a gente usa para aproximar o sistema quântico como ruído, você consegue distinguir os dois. Não sei se isso significa que essa supremacia quântica permanece ou não. Essa já é outra pergunta. Então, agora eu vou parar aqui. A gente pode fazer suas conclusões dos resultados que a gente tem. E para isso, a gente precisa realmente ler artigos, porque a resposta da existência de supremacia quântica não se torna tão fácil como parece. Certo? Então, aqui eu vou parar. A gente pode fazer pergunta. Obrigado, Valéria. Alguém tem alguma pergunta que queira fazer? Eu tenho uma que é eu sendo a parte de ótica quântica experimental, aqueles pontos que você colocou para os ruídos, né, existentes no sistema são bastante... a gente consegue ver exatamente esse tipo de efeito. Uma das coisas que é o próximo slide seu é que existem alguns interferômetros que a princípio a gente usa, você pode pôr no 12, que usa essas estruturas, né, que são Mach-Zehnders conectados. Teria alguma
você mudar a estrutura desse interferômetro poderia ser alguma coisa que diminuísse o número de erros? Você pode diminuir, mas a ideia que está aqui é que os perdas vão escalar exponencialmente, o número dos câmaras, o número dos elementos do seu interferômetro vai permanecer. Imagina que seu interferômetro deve interferir todos os fótons, cada um com cada um, certo? Então, esse é o limite. E isso que traz esse número dos câmaras proporcional ao número das entradas. Se você fazer, por exemplo, cortar aqui, você vai ter um interferômetro com perdas menores, sim, só que eles não vão ter complexidade do interferômetro arbitrário. Isso aqui é interferômetro arbitrário precisa muitas câmaras. Quer dizer, cada um deve interferir com cada um. Por exemplo, interferômetro que tem matriz de Fourier, né? Esse é um desses. Certo? Mas você pode interferir no espaço, né? Diminui o número das passagens no meio. Quer dizer, você pode diminuir as perdas totais, certo? Imagina, no experimento, seu interferômetro é finito. Então, as perdas são finitas, né? E até que podem ser muito pequenas, né? Até que desprezíveis, certo? Mas o problema é que a teoria de complexidade ela é exponencial. Se deve escalar seu sistema, e isso quando o sistema quântico começa a ser inviável simular classicamente. E toda essa teoria assintótica que leva a essa conclusão que você não pode escalar, você não pode escalar. Esse que é o problema. Tá. Tem limite da escala, que quando a computação clássica vai de novo ser eficiente. Eficiente então, para 2 fótons, eficiente para 50, por exemplo. Ou para 30, ou para 20. Né? Entre eles, também eficiente para que número pequeno. Entendeu? E não tem como escalar. Entendi. Não é um problema de estrutura de como a gente faz as operações quânticas. É só, única e exclusivamente, a quantidade de fótons de sistemas quânticos que nós temos. O tamanho dele. Eu quero dizer o seguinte, que o número das amostras também é limitado. E pode acontecer que perdas tão pequenas, parâmetro finito, mesmo com muitos fótons, que mesmo suas amostras não mostram nenhuma perda. Mas aquele experimento chinês, com 20 fótons, esqueci de dizer que eles têm 6 fótons no meio perdidos no seu interferômetro. Em 20 de 6 perdidas. Eles fizeram o melhor possível que podiam. Né? Olha, eles têm 20 fótons quase indistingíveis, né? Isso já é um avanço, mas aqui tem perdas, tem perdas aqui na geração, né? Então isso é inevitável. Tá, não, beleza, obrigado. Eu achei que tinha também alguma coisa da estrutura. Não, o problema não você pode fazer não é seleção. A estrutura, é o número mesmo. É o número mesmo. E isso que é o problema, que o fóton perdido é estado misto da sua entrada, como eu mostrei. Né? Estado misto é ruído. E ruído, você precisa post-select no 20 fótons. Mas a probabilidade é você diminuir exponencialmente. Então, não tem saída. Né? Você pode levar o ruído a sério. Tá. Beleza, obrigado. Mais alguma pergunta, pessoal? Se não, eu agradeço novamente o Valeri. E aí, lembrando novamente que esse é o último colóquio dos colóquios da física do quadrimestre suplementar. Agradeço a presença aí de todo mundo que estava aí até agora e até mais, pessoal. Até quadrimestre que vem. Até mais. Tchau, tchau.